Bem-vindo, professor, para mais um passo nessa jornada, mini jornada nossa na geometria, né? Uhum. Aqui já está na segunda tela. Deixa eu só colocar na tela inicial. Ele pulou um pouquinho aqui. Sempre tem um. Deixa eu ver como é que tá isso aqui. Agora sim. Compartilhar. Compartilhar tela. Agora está. Isso. Todo mundo ouviu o som? Deu para ouvir? Teve uma vinhetinha aí, né? Então, boa noite para todo mundo. Vamos começar a aula. Deixa eu ver aqui. Primeiro sempre eu coloco essa velinha para porque também ainda enquanto a gente não sair desse momento crítico aí, né? Deixar sempre relembrar, e acho que nossa atividade tem um pouco de contribuição até para esse momento, né? Porque eu acho que é importante o equilíbrio mesmo, né? Das pessoas, e a gente tem que se unir, tem que estar sempre orando e buscando a gente não perder o nosso eixo, né? Acho que isso que é o mais importante nesse momento aí, né? Então, vamos lá. Começando com... Ainda tem alguns procedimentos, inclusive para as pessoas que estão chegando, né? Porque essa semana passada foi mais comprida, porque era a primeira vez, né? Então, mas eu fiz um resuminho para a gente poder também falar rapidamente para as pessoas que estão chegando, para poder acessar os materiais e tudo mais. Aí nós vamos falar do módulo... no módulo de raiz de 2 é a semana passada, então nós vamos falar dos trabalhos que foram realizados, que eu recebi e que estavam nas pastas, e eu vi que tem vários trabalhos também que vocês estão com eles aí com vocês. Se quiserem mostrar também, a gente abre para vocês poderem mostrar e comentar, tá? Mas hoje a gente vai falar da raiz de 3, que é um pouquinho diferente da raiz de 2, e vai ter um tema chamado Vesica Piscis, provavelmente muitos de vocês já conhecem. E aí tem os números 3, 6 e o 9 que são muito importantes, tá? Tem uma parte mais assim de numerologia, vamos dizer assim, simbolismo do número, né? Que está ligado à própria raiz de 3 aí, que é importante, tá tudo conectado aí. E aí, com isso, a gente vai fazer a parte prática dessa raiz de 3, que é o tema de hoje. A construção da régua áurea, semana passada eu mostrei como é que é, algumas pessoas já estão construindo, quem tiver alguma dúvida também pode perguntar, e a gente vai precisar dela na aula que vem, que vai ter a proporção áurea, né? Agora, eu vou mostrar de novo também, porque tem pessoas que estão chegando agora, então no finzinho da aula a gente faz a mesma coisa que fez na semana passada, bem faltando alguns minutos para terminar, eu mostro como é que é a construção. Quem não conseguir construir a régua para a semana que vem, né, por causa de problemas e tal, eu vou fazer um caminho alternativo, tá? Que é um caminho que vai usar dimensões, medidas. Então ele vai ficar um pouquinho mais preso, vamos dizer assim, porque quem tem a régua vai poder trabalhar com dimensões mais variadas, tal. Agora, se não tem isso, pelo menos a gente constrói uma estruturinha rápida para que as pessoas que não tenham a régua áurea também possam fazer os exercícios, tá bom? E a gente fecha a aula de hoje até o nosso horário, tá? Para quem não conhece ainda o nosso Google Drive, né, que está chegando agora, tá? Nós temos uma pasta que estamos compartilhando para poder ter material das aulas, dos vídeos, dos trabalhos, e aí é só uma questão de no chat me mandar o e-mail, né, que aí eu compartilho com vocês, tá? Aí lá tem todos os materiais que a gente tem utilizado em aula, tem alguns materiais complementares, eu coloquei mais livros ainda lá. Então, quem for podendo ir também baixando e guardando, pode aproveitar, porque também é um drive coletivo que vai ficar um certo tempo aí, tá? Não sei, uma semana depois de terminada a aula, ainda eu deixo lá, mas depois eu vou fechar, tá? Só para não ficar muito carregado, né?
A gente faz uma avaliação, não precisa ser em aula, como vocês até fizeram, é bom para eu poder ver como é que está sendo sentido o conteúdo, como foi, como é que não foi, o que dá para ser melhorado. Tem uma avaliaçãozinha que vocês podem fazer, é optativo, tá? Quando falar, vamos fazer a avaliação, normalmente as pessoas ficam meio receosas, tal, né? Falando, não, mas aí na semana que vem a gente faz uma chamada oral sem consulta, né? Como os alunos gostam de para fazer aquele. Os alunos ficam tudo com medo assim quando a gente fala que vai ter uma prova sem consulta na semana que vem, mas não é nosso caso aqui. Os trabalhos finalizados, tem uma pastinha para colocar, né? A gente também vai pedir para que façam. Na semana que vem não vai ter jeito, a gente vai fechar a aula e já onde a gente terminar já manda, mas também, lógico, vai a pasta vai estar aberta por esse tempo aí que eu deixar, pode colocar, mas assim, não vai dar para fazer o feedback para a sala, né? Ou a própria sala, se quiser dar uma olhada lá dentro das pastas, de repente é um caminho interessante também. Hoje a gente vai precisar de um papel, o sulfite pode ser o A3 ou A4, aí é gosto de vocês, aí é uma questão de também, quem gosta de um espaço maior, um A3, um A4 para quem é mais econômico, depende do espaço e tudo mais, né? Mas a ideia aqui, como eu já tinha falado na semana passada, não é um curso de técnica de desenho, então a gente vai aprender a geometria sagrada e vai entender como é que a gente pode aplicar um trabalho visual numa composição aí, né? E ainda para hoje nós vamos precisar de compasso, isso a gente tinha falado na semana passada, né? Régua e compasso é importante, escala de 30 é importante, né? O 45 era mais na raiz de 2, tá? E aí, se vocês tiverem lápis de cor, usem lápis de cor. Se vocês quiserem usar papéis coloridos, e cortar e colar, pode ser caneta hidrográfica, aí também fica a critério. A técnica não é, para mim, tão importante. O importante é enxergar se vocês estão trabalhando com a parte da geometria, né? Então, é importante entender a estrutura, que eu chamo de estrutura geométrica, para depois poder também, a partir daí, utilizá-lo em composições, em trabalhos que vocês possam fazer mais para frente também. Então, a aula que vem é a mesma coisa, só que é ideal que tivesse a régua áurea que vocês consigam construir, porque aí é uma ferramenta bem interessante para trabalhar com a proporção áurea sem precisar de uma calculadora. A própria régua áurea já nos dá a proporção áurea prontinha, vamos dizer assim, tá? Então, para quem não tem, quem está chegando agora, na semana passada eu tinha falado que é legal ter um espacinho aqui do lado do computador para a gente poder trabalhar também, e se tendo dúvidas pode falar. Nós vai ter uma segunda parte, a parte prática eu vou ficar mais tirando dúvidas e tal, e vai ter um tempo para vocês começarem a praticar mesmo, para poder aproveitar e se tiver alguma dúvida pode falar. Depois da aula ainda pode terminar como a gente fez na raiz de 2, para poder entregar ou colocar dentro do Drive um pouquinho mais para frente, né? Aqui eu compilei o material que eu tinha até agora, uns minutos atrás, aí, quando eu recebi o da Márcia, né, que foi a última pessoa que eu consegui pegar na pasta ali. Então, do material que eu consegui pegar, eu compilei aqui, para a gente poder também dar uma olhada e comentar também, tá? Se vocês também, eu tenho um espaço até para vocês também quiserem abrir o microfone, pode falar alguma coisa, pode perguntar também, tá? Nós estamos aqui com a Maíra, um trabalho bem forte, assim, como expressão, né? Bonita a cor, né? Eu até estava vendo aqui. A gente pode falar de ter pego as cores, vamos dizer, primárias da luz, né? Quer dizer, aquele RGB que a gente pode chamar, né? Depende do computador. No meu notebook ele está um pouquinho mais alaranjado. Aqui no iMac aqui ele está bem vermelho. Não sei se a Maíra fez mais para o vermelho ou para o laranja, mas se for vermelho é o próprio RGB mesmo, né? Red, green, blue. O meu computador está laranja. No notebook o meu está mais laranja. Agora no iMac aqui ele está bem vermelho até. Tem uma diferença, o iMac está mais vivo aqui, né? Bem, de qualquer forma, não deixa de ser, mesmo sendo laranja, é parente do red, do lado em termos de cor, né? Que é bacana essa coisa de estar pegando as três
matizes das cores luz, né, que a gente chama. Porque tem o CMYK, né, que é cian, yellow, né, magenta e o black, né, que é a composição para as cores na impressão gráfica, mas na luz seria o RGB, né? Então seriam essas cores. A gente consegue perceber claramente os quadrados verdes, né, que se transformam, né, em diagonais ali, tal, mas a gente consegue ver o quadrado verde, que é o mais assim, ele fecha um quadrado por ser 4, né? Agora, as outras cores são alternadas, então ele faz um jogo, mas a gente consegue ver a dualidade, o azul e o laranja ou vermelho aí, ele faz essa dualidade dos quadrados, mas o verde ele é bem quadrado, depois ele gira 45 graus, tal. Muito bacana, assim, e a maneira como também utilizou a técnica do traçado no 45 graus também enfatiza bem o desenho da estrutura. Lógico que é um primeiro trabalho na raiz de 2, então foi praticamente a estrutura está aí visível. A estrutura pode ser colocada de uma forma mais sutil, ele pode ficar assim por trás, como a gente viu naquele quadro Ilustração lá da Idade Média, onde naquela época, inclusive, a geometria sagrada era uma coisa que era para poucos. Então, só quem manja de geometria sagrada conseguiria entender que tinha geometria sagrada naquela iluminura medieval. Então, na verdade, é para os iniciados, vamos dizer assim. Aqui a gente está aprendendo. Então, aqui está escancaradamente mostrando a raiz de 2 e é a partir dela. Quer dizer, praticamente a raiz de 2 está visível aí na diagonal do quadrado. Aí. Então, ela é o tema nosso. Né? Então, ele não é... Ele é mais para um abstrato das formas geométricas do que uma coisa figurativa, mas a gente vai ter possibilidades, vamos ver outros trabalhos que vão trabalhar com uma mescla de figurativo com o geométrico. Né? Aqui é a Ariane Grube, que eu recebi também 4 imagens. Bem interessante como que ela trabalhou as cores, né? Essa ideia de um vermelho mais forte nas partes mais de fora, né? E aí a luz vai chegando ali pelo meio, como se quase que um brilho viesse pelo centro. É uma coisa de luz mesmo, chegando muito bem trabalhado. A maneira como foi escolhendo as cores, o alaranjado foi transformando em amarelo e praticamente branco no meio, isso dá essa transformação aí então a maneira como foi colocada as cores que é muito bacana nesse trabalho, né? Mas continuando aqui, também tem, agora foi feita a estrutura que vai reduzindo para os cantos, que é bem interessante, e utilizando os tons azuis e turquesas, vamos dizer assim, né? Então, a Ariane manja muito de utilizar cores, isso dá para a gente perceber bem, né? Que ela... A Ariane está aí no grupo? Não, nem cheguei a ver. Tá na sala? Tô aqui. Tá, né? Tô assim. Legal. Muito obrigada. Muito bacana, né? O trabalho. A Maíra também, né? Que estava aí. Também está na sala, né? Não, a Maíra pediu para se desculpar, ela não pode participar porque tem uma reunião da escola do filho dela. Uhum. Mas ela vai recuperar depois. Uhum. Mas aqui essa propagação aqui para os cantos, tal, é bem visível e bem bacana e é uma coisa mais sintética, assim, né? Você não precisa de ficar. Aqui no caso é que ele não tem tanta diferenciação, porque no do amarelo a gente vê que são 3 cores, mas que estão de uma forma colocada que tem uma variação aqui. Aqui já a variação é menor, mas funciona muito bem, né? Ele é mais clean nesse sentido aí, né? Esse daqui eu achei bastante sutil, assim, bem bacana mesmo, como técnica, como uma coisa mais mais trabalhosa, assim, mais, né? Tem uma coisa mais refinada, assim, em termos de trabalhar com essa... É lápis de cor isso aqui, né? Deixa eu ver o que é. Isso é uma aquarela metálica. Olha. Eu queria experimentar essa tinta. Muito bom, porque dá essa coisa meio volumétrica, meio, né, parece uma coisa
que tem um relevo, assim, que é interessante, ficou muito bacana mesmo. Como eu fiz por dobradura, uma Uhum, parte, então isso. ficou mesmo com essa ideia um pouco arredondada. Entendi. Então é foto que, entendi, a foto é uma coisa do tridimensional mesmo, mas ficou aí o efeito que dá, ficou muito bacana. Uhum. E as cores são bem, bem escolhidas mesmo, dá para perceber que você tem um bom olhar, né, para as cores. Esse aqui que parece mais, o que é isso? Aquarela também, né? O que Esse eu é? fiz aquarela, eu fiz aqui, daí aquarela em 7 cores, né? Olha, E eu fiz assim, estilo velado, né? muito Eu bom. comecei com Bonito mesmo, né? uma cor, cobri toda a faixa, a partir dos cantos, né? Muito bom. Dos cantos são 7 cores, então elas 7 vezes irradiam sobre o papel e ia secando entre uma camada e outra. Perfeito, muito bom. Muito bonito mesmo, bem, Muito bonito. bem, bem assim, tem uma transparência interessante, né, Lili? Tem vários elementos bacanas aí. Surgem Obra, cores novas, né? muito bom. Dulcineia, muito. Dulcineia, você percebeu também uma coisa que eu anotei aqui no seu trabalho? Vamos ver se você percebeu isso aqui, ó. Uhum. Você tinha Sim, percebido? percebi. Porque, na verdade, ele é uma progressão, olha que interessante, né? Não. Então, na verdade, voltando atrás, né? Ele, ele tem uma profundidade, ele também gera um movimento que parece esse movimento aqui, que na verdade são imagens que estão paradas, mas que pela posição, pelo tamanho, pela coisa, sugere esse movimento elíptico e espiralado, né? Que é bem, bem bacana nesse. Né, porque você escolheu essas cores, azul e vermelho, se tivesse tudo misturado, ele não ia dar esse efeito, né? Então, a maneira como você escolheu as cores vai dar para a gente perceber esses movimentos que são bem bacanas e interessantes, porque esse é o movimento da própria geração, né? A geração é um movimento espiralado que acontece no universo. Se a gente for olhar qualquer galáxia, qualquer coisa que está lá no universo, tem uma forma espiralada de crescimento, que é o cosmos crescendo, e é justamente a raiz de 2, ela é uma das matrizes para esse movimento, né? Muito legal, né? Eu percebi a hora que eu estava, depois que eu terminei, assim, não os acabamentos, mas a estrutura básica, eu olhei e falei, será que é isso mesmo? Aí eu fui lá e pus o dedo e falei, é isso mesmo, Muito... tem a espiral, né? Agora, essa eu recebi agora há pouquinho, Márcia Ribeiro, trabalho bem bonito, visualmente também ele é bem sofisticado, né, de elementos visuais vibrantes, sim, geométricos, está tudo aí colocado, tem uma maneira também interessante, né, porque o quadrado em diagonal com aquele da linha lá, ele parece que até está estourado, está dentro da divisão da raiz de 2, mas os quadradinhos pretos também que colocam, então é muito bacana que já começa a também aproveitar a estrutura e fazer um trabalho que não fique totalmente preso a só aquelas linhas que estão, né, na estrutura. Isso é tranquilo, é ótimo, e é por aí mesmo que a gente gosta que evolua, porque a estrutura não é uma coisa para ser prisão, mas é para entender. Agora, se ela ajuda muito na questão de passar essa ideia de uma geração, né? Quer dizer, a ideia da geração e a raiz de 2 é própria dela, né? Então, e com isso aí, se a gente está falando de geração e do criador, então nós estamos tendo acesso ao criador, né? Quer dizer, tem toda essa transformação tem a ver com alguém que criou, né? Com a ideia do criador aqui. Isso já é bem mais assim dinâmica, vamos dizer assim, e isso quebra também, porque também essa estrutura ela tem essa propagação, mas com essa composição, ela já perde um pouco a ideia da estrutura. A estrutura não fica tão forte e visível quanto os trabalhos, vamos dizer, anteriores, né? Porque ele tem um movimento maior aqui com as coisas, os elementos mais diferentes aqui dentro. Tem umas bolinhas, tem umas cores vermelhas fortes, tal, letras até, né? Isso dá uma outra mais elementos aí na composição, que eu acho interessantíssimo isso, né?
trabalho bem bacana. E acho que depois aqui já é o processo, né, que a gente tinha comentado. Aqui não é, esse daqui já está mostrando os elementos que você estava usando, você, a Márcia, né, que eu estou falando direto para a Márcia. Márcia está aí, né? Cadê? Se quiser comentar, falar alguma coisa, pode falar, tá? Mas pelo que deu para entender aqui, estou vendo que o material tem um desenho aqui da estrutura no papel branco, e aí as folhas que você foi escolhendo para poder fazer a composição. Dá para ver que é a parte do making off, que é bacana de a gente ver também. Então você colou, foi colando, foi cortando, foi compondo, e ficou um trabalho bacana de composição. Aqui já é o mesmo, né? É o mesmo daquele outro lá. Esse detalhe dele, né? É que eu peguei, como eu peguei agora há pouco, então eu só coloquei na ordem que eu baixei aqui. Então não editei, não preparei assim o material, tá? Esse daqui também está no caminho, né? Tá montando aqui, ainda tem uma parte ali, ou é o trabalho final já é assim? Eu deixei essa parte ali, eu ia passar um preto ali também para ver, né? Essa diferença de como que é. Legal. E como já está a colagem. Então, faltou ali passar uma canetinha preta. Senão não dá ideia de que ainda vai ser colocado coisa. Então, se você colocar... Eu queria colocar uma canetinha preta ali para dar ideia igual do outro, né? Como é que é essa compor. Perfeito. Aí vai ficar legal. Ótimo mesmo. Senão do jeito que está, dá uma impressão meio de que parece que não acabou, né? É meio no caminho, tá ótimo. Como você foi fazendo, perfeito. E aí parabéns pelos trabalhos, mas tem mais, eu vi que tem várias pessoas que estavam com o trabalho na mão, se quiser mostrar e comentar, pode aproveitar, tá? Senão a gente continua, mais os trabalhos estão bem bacanas, eu acho que isso, para mim, pelo menos, eu enxergo que vocês estão entendendo legal o espírito da coisa e que estão aplicando, que é o mais importante para mim, é ver vocês aplicando isso, né? Então, acho que para mim tá muito bom. Tá? Vocês querem comentar alguma coisa? Querem perguntar? Senão a gente continua. Gostaria de ver o trabalho dos outros que não colocaram no Drive. Também, se vocês quiserem até colocar no Drive lá, eu posso depois montar também e mostrar. Apesar de que a semana que vem vai ter a da raiz de 3. Essa parte aqui inicial também é mais para dar um retorno, não dá para a gente pegar e ficar muito tempo nele, porque hoje também tem bastante material do conteúdo que eu ia fazer um resuminho, mas aí sempre que eu vejo eu vou colocar isso aqui também, então acabou ficando grande. Mas é porque tem material bacana, tá? Mas acho que se vocês tiverem alguma dúvida, tal, vocês podem me perguntar agora, aproveite. Mas também acho que a gente pode continuar aqui para também não ficar muito longo essa primeira parte aqui, mas no geral dá para perceber que está indo muito, muito bem, né? Todo mundo gostou, eu imagino. Sim? Acho que está muito bacana, né? Então vamos falar um pouco sobre a raiz de 3, né? Eu espero que lá até acho que eu vou tentar ser sucinto também para a gente poder aproveitar melhor o tempo aí. Semana passada a gente volta a falar, inclusive para poder as pessoas que estão chegando hoje, né, saber que existem 3 raízes. Quando fala raízes, tem a ver com a matemática, mas interessantemente, se a gente pegar a árvore, a raiz da árvore e tal, na verdade, ali na árvore tem matemática também. Então, na verdade, essas raízes, o Robert Lawlor, aquele livro, tem um livro que chama Geometria Sagrada, está lá no Drive, ele mostra que na raiz mesmo existem essas raízes sagradas aqui. A geração nem se fala, porque a raiz de 2 na raiz de uma árvore é visível, né? Hoje nós vamos falar da formação da raiz de 3. O 2 foi a primeira, hoje nós vamos falar de formação. E essas raízes são de transformação. Até dá a ideia de alguma coisa de acima mesmo, né? Quando a gente fala de é um corte transversal, mas na verdade também de trans no sentido de acima também, de ir para uma transdisciplinaridade, né, quer dizer, fazer uma ponte, né? E a forma, porque nós estamos falando de formas que são geradas por essas raízes matemáticas aí. A semana que vem a gente vai falar da raiz de 5, que é a raiz da regeneração e da proporção áurea. Então, a unidade, criação, quem é mais religioso pode falar em Deus, mas a ideia de uma natureza também que cria, que gera, né, o cosmos,
a gente fala de um lugar que a semana passada nós falamos do Big Bang, né, da unidade que gerou tudo isso aqui, e nós estamos nesse mundo múltiplo, onde essas gerações e formações geraram tudo que nós estamos vivendo aqui, a multiplicidade do nosso mundo aí. A regeneração é interessante porque ela vai, de certa forma, vai fazer essa ponte com o Criador. A formação, a gente vai ver que tem uma ligação forte com Deus, ou com o Criador, com a unidade. Hoje mesmo nós vamos mostrar isso. A geração mostrou também, porque, na verdade, quando a gente viu a iluminura lá do século, da Idade Média, lá, Deus criando o mundo, o cosmos, é divino isso, né? Então, mas de qualquer forma, eu enxergo a raiz de 5, a regeneração, como uma coisa que, a partir da multiplicidade, que é o nosso lugar, ele vai buscar esse lugar do divino, do sagrado, da unidade, ou de Deus, como vocês queiram trabalhar, tá? E a ideia da formação é o tema de hoje. Então, vamos falar dessa raiz de 3. O que é essa raiz de 3, né? Então, nós vamos ter 3 maneiras de entender o que é essa raiz de 3 matemática e geometricamente. A gente tinha um retângulo que a gente utilizou na semana passada, que é o retângulo de raiz de 2. Então, aquela diagonal mais que ainda está preta ali, nessa figura, é a raiz de 2. Eu nem ressaltei, mas eu falei agora que dentro do retângulo de raiz de 2 vai ter a diagonal maior agora, que é a raiz de 3. Existe uma outra maneira, e tudo isso aqui é perfeitamente matemático mesmo, assim. Você tendo uma unidade que pode ser o lado do retângulo aqui, ou o raio aqui dessa circunferência, nós vamos ter raiz de 3 perfeitamente mesmo, tá? Matematicamente perfeito. É o mesmo tamanho, se eu fizer de um caminho e de outro. E ainda tem mais um terceiro aqui, que é utilizar a diagonal do cubo. Mas para fazer uma visualização disso, eu vou fazer uma demonstração. Eu vou sair um pouquinho do nosso PowerPoint aqui, só para eu poder trabalhar com o meu quadro aqui atrás, tá? Espero que todo mundo consiga enxergar as mesmas figuras que estavam lá, tá? Então, eu tenho um quadrado aqui, A por A, aqui tem a raiz de 2, e agora eu vou ter a raiz de 3, que está aqui no vermelho. Essa medida A aqui, eu utilizei para fazer esse raio que está aqui. Então, se eu pegar essa raiz de 3 que está aqui, eu posso trazer ela para cá, que é o mesmo tamanho. Deixa eu mudar aqui, porque aqui parece que tem uma escola. Então, é o mesmo tamanho, tá? Eu posso pegar essa medida que é a que está aqui no raio, está aqui, e encontrar essa. Mas aí, eu vim para esse quadro aqui por causa do meu cubo aqui. Vocês estão enxergando o meu cubo aqui? Porque é mais bacana enxergar o cubo tridimensionalmente na mão aqui do que no computador chapadinho, né? Porque aqui é verdadeiro, aqui é real, né? E aí eu tenho um retângulo de raiz de 2, ó, é o próprio ali, ó, tá vendo? E eu fiz o cubo exatamente no tamanho A que está aqui, é o próprio cubo mesmo. Esse retângulo de raiz de 2 aqui é exatamente aquele lá. Só que olha que interessante, ó, eu tenho um cubo aqui e ele cabe exatamente dentro da diagonal, porque ele é a raiz de 2. Eu posso colocar em qualquer posição, eu posso inverter. Tá? E sempre a diagonal do cubo, uma ponta para outro bico aqui, ó, é a raiz de 3, em qualquer lugar que eu coloque. Né? Posso girar de ponta cabeça, mas o cubo é tudo simétrico, é tudo igual. Então, isso aqui que é interessante de a gente enxergar tridimensionalmente, porque eu mostro isso aqui no PowerPoint chapadinho, uma coisa. Agora, se fosse ao vivo mesmo, vocês pudessem segurar o cubo, até é mais interessante. Mas já dá para perceber que isso aqui é verdadeiro, né? E a raiz de 3 é igual sempre, ó, tá vendo? É o mesmo tamanho mesmo. Sempre a raiz de 3, pegando a unidade. Tá? Dúvidas até aqui? Só vou levantar para fechar. Pode falar, pode perguntar. Só está sem som. Não estou ouvindo. Agora, eu acho que o meu terceiro trabalho lá foi raiz de 3, então.
Eu acho que eu errei. Ah, tá. Então é legal, ótimo. Você vai checar e vai perceber se você colocou a raiz de 3, que é uma diagonalzinha um pouquinho mais comprida ali, que fez aquele triângulo mais pontudo. Provavelmente sim. Provavelmente sim. Então aí você vai checar e vai perceber, não tem problema nenhum, é ótimo, porque você saiu da raiz de 2, a raiz de 3 é como se tivesse uma dimensão a mais. Você percebeu que quando a gente colocou no cubo, ele ganhou uma dimensão, e aí essa outra dimensão é a raiz de 3. A raiz de 3 é como se tivesse... Aqui está tudo no plano, mas no cubo a gente percebe que ele é meio que tridimensional, né? Tá ok? Só colar direitinho, porque depois ele fica caindo só assim. Espero que não caia na minha cabeça aqui, que tá lá em cima. Então vamos voltar para nosso PowerPoint, mas se alguém tiver mais alguma outra dúvida, pode ir perguntando enquanto eu volto aqui pro PowerPoint. Voltando. Então aqui eu vou só passar o que está no PowerPoint, mas que é justamente eu prefiro o ao vivo ali nesse caso, ele é só uma repetição, tá? O quadrado, o diagonal do retângulo de raiz de 2. Mas interessantemente, ó, se eu fizer o retângulo de raiz de 3 agora, aí eu vou mudando. O que era raiz de 2 virou raiz de 3. Agora, no retângulo de raiz de 3, vai entrar a raiz de 4. Raiz de 4, vocês sabem que é 2, né? Então, na verdade, ó, essa diagonal aí tem o tamanho 2, que é a diagonal do quadrado duplo. Tá vendo o quadrado duplo no azul? E aí, nós vamos precisar da raiz de 5, que é essa diagonal última, mais comprida de todas aí, que está entracejado, que ele vai ser utilizado para fazer a proporção áurea, tá? Isso mais para frente já vai saber que a gente vai utilizar a diagonal do quadrado duplo, raiz de 5, para montar a proporção áurea. Isso vai ser a aula que vem. E aí, então, na geometria, tem essa ideia de medir a Terra, métrica da geo, né? Medida da Terra. E os gregos, isso aí é a palavra que ficou mais... Mas o Egito antigo era a fonte, inclusive, né? Quando a gente fala de Pitágoras foi até o Egito para poder entender geometria sagrada e tudo mais, né? Então, o Egito antigo na verdade, é onde começa tudo. E essa geometria aparece lá no Egito antigo, porque lá tem o rio Nilo, que é a fonte da água, da plantação, da energia lá do Egito, né? E aí tem as monções que enche o rio alaga tudo, e aí depois ele retorna, ele volta no seu curso, e aí a terra fica mais rica em nutrientes e tal. E aí precisava de alguém para poder dividir essas terras para poder plantar ali, né, para fazer agricultura e tudo mais. Então, o Egito Antigo tinha os geômetras, que era justamente as pessoas que faziam esse ordenamento da terra, aí, medição e tal. E é interessante que tem um trabalho de um arquiteto Ennio, né, Lamoglia, que fez esse, que tem a tese de mestrado dele é de geometria sagrada. Na verdade, ele não chama de sagrada, porque como é feito na USP, ele fez a arquitetura na USP, ele não usa o termo geometria sagrada, inclusive, porque a universidade normalmente não gosta muito dessa palavra, porque tem interpretações mais complicadas aí, se for muito religioso e tudo mais. Mas ele faz um trabalho de geometria, que é a geometria sagrada, na verdade. E aí essa figura eu conheci a partir do material dele lá, chama Apedonaptas, ou Apedonaptae, né, que são esses dois geômetros que estão aí com essas peças aí, que são bastões, e tem alguma coisa que fica segurando os dois bastões. Mas olhando essa figura, né, o que dá para se concluir? Que dá para um ficar parado, e se o outro rodar, vira um compasso. Aí essa pessoa que fica
rodando, vai girar, né? Esse gnomon aí, que seria esse mastro, né? E esse gnomon aí, a gente vai perceber que vai ter na Idade Média, ainda é a continuidade dessa ideia de gnomon aí, que é esse mastro do construtor aí. Então, se o da esquerda aqui, ele fica parado, o da direita pode rodar. Se o da direita parar, a esquerda pode rodar. Então, na verdade, a figura geométrica que dá para ser feito aí é com compassos, abrindo no mesmo tamanho, e é justamente o que a gente chama de vesica piscis. Então, eu pego um compasso entre 2 pontos A e B e faço 2 círculos, só que o tamanho do raio é igual, é a mesma figura que a gente viu aqui atrás, né? Que chama vesica piscis. E é interessante porque o raio é igual para as duas circunferências, e aí ele já forma, com 2 círculos, ele já forma 3 unidades aí. Então, existe um lugar aí, é como se pegasse um círculo que está interseccionado com o outro, mas antes ainda de virar 2, que é a separação, já nasceu 3 aí. Já tem um 3 que nasce aí, que é esse lugar intermediário entre um círculo e outro, ou a gente pode chamar de intersecção entre os 2 círculos aí. Esse lugar no meio aí é o lugar também da vesica piscis aí. A vesica piscis muitas vezes é representada com esses 2 círculos entrelaçados, mas também se a gente só pegar o miolo, também esse miolo também é a própria vesica piscis, ele nasce dessa intersecção. E a raiz de 3 que a gente mostrou no quadro está aí. Dentro dessa vesica piscis, como é tudo raio 1, tudo esses vermelhos aí são raios 1 aí. Se a gente pegar pelo centro de um ou centro do outro, a gente vai ver que sempre vai dar 1. Então, formou um triângulo equilátero perfeito em cima e embaixo. E daí, então, a gente até sabe que no triângulo equilátero, a altura do triângulo é a raiz de 3 sobre 2. Por quê? Porque é metade dessa vesica piscis, que era a raiz de 3. Então, tudo mostra essa lógica matemática perfeita aí, do número 3 nessa intersecção aí. Esse triângulo é equilátero, então os ângulos são perfeitamente iguais, são todos 60 graus. Então, se eu colocar um esquadro dentro desse triângulo, é perfeito, né? 30 graus na ponta de cima, mas é simétrico, então vai dar 60 também. Então, é tudo 60 graus. E também, olha que interessante, divide a circunferência em 1/3, 1/3 e 1/3. Olha o número 3 de novo. Então, a vesica piscis e o número 3 é sempre muito ligado, tem a ver com a raiz de 3, e são todas elas muito, né, também formam um outro triângulo equilátero de raiz de 3 aí. Então é uma sequência. Da mesma forma que a raiz de 2 tinha aquela sequência de multiplicação, aqui nós vamos ter esses triângulos todos parentes, né, que nascem geradas dessa vesica piscis aí, tá? Então esse círculo aí, a gente até tinha comentado já, né, que ele é a unidade principal. A gente pode pegar um círculo e um ponto no meio, também como um símbolo, né, como o símbolo da ideia do ponto central, que não tem medida, como sendo o princípio. Ali é o lugar onde começa tudo. E aí, a hora que complementa a linha que faz a circunferência, esse lugar já é uma manifestação, já, de certa forma, quer dizer, na verdade, a ideia do círculo já dá uma ideia de unidade, mas dentro dessa unidade ainda ele tem esses duas ideias de que o centro seria o princípio e a manifestação ficaria em volta também, porque é uma coisa que tem tem as variações ali, né? Então, ali no meio é onde a gente coloca o gnomon, que é a vara, o bastão do construtor aí, né? Então, e a representação do cosmos aí, o centro é esse lugar sem dimensão, perfeito, onde se a gente conseguir chegar no centro de uma circunferência ou de um círculo, a gente conseguiria entender todo o círculo, né? Quer dizer, essa é a ideia da iluminação. Quer dizer, se a gente está querendo buscar a ideia de iluminação, a gente tem que encontrar um centro. Pode ser dentro da gente, mas aí nesse círculo aí está representado na circunferência aí o centro da circunferência, que vai ter o centro e a periferia e o cosmos. Então, na verdade, quando a gente fala de vesica piscis, são 2 centros e 2 periferias. Só que o centro de um, que pode ser um mundo, é justamente a periferia do outro.
Então há uma inversão aí, porque isso é simbólico, né? Se a gente está no mundo da multiplicidade, para a gente poder chegar no centro da unidade universal, nós vamos ter que jogar fora esse centro desse nosso mundo ordinário aí, para poder chegar nesse centro superior, vamos dizer assim. Então, essa ideia de que um centro do mundo é a periferia do outro é muito importante. Aqui tem algumas ideias interessantes, eu não vou nem comentar muito, até assim, isso aqui, quem quiser entender melhor isso, é só pegar o livro que está na bibliografia lá do Robert Lawler, mas tem muita informação aqui para eu ficar detalhando cada coisa. Eu vou só falar assim rapidamente que existe um lugar aí, um mundo que o Lawler está chamando de consciência universal, que é um lugar mais universal mesmo, e é o sagrado que a gente pode falar, da geometria sagrada. Existe um outro lado que é o empírico, que seria, vamos dizer, o nosso mundo mais do plural, da mutabilidade, do múltiplo, né? E aí tem um lugar no meio, que faz a ponte, faz a proporcionalidade, faz a mediação, e fala de consciência humana, quer dizer, a nossa consciência aqui, a geometria sagrada, ela é uma ferramenta para poder fazer o elo de ligação, é sempre pleonasmo, mas o elo entre a consciência empírica e a consciência universal. Então, esse lugar mediário faz a ponte. Então, a Vesica Piscis é esse lugar que a gente consegue juntar um mundo com o outro, né? Quem quiser depois dar uma olhada com mais cuidado, pode pegar o livro que está lá no Drive, tem em inglês e em português, tá? E aí, interessantemente, que dentro da Vesica Piscis, né, a Vesica Piscis é a matriz geradora, né, da raiz de 3, mas também, a partir dela, é possível fazer todas as outras raízes aí. Então, aqui também é um texto meio comprido que fala sobre isso, exatamente isso, de que dentro da geometria sagrada nós vamos conseguir ter a Vesica Piscis gerando todas as formas, né? E eu não vou ficar lendo tudo não, para não ficar muito comprido, tá? Que depois vai virar sólidos platônicos, quer dizer, na verdade aqui é a matriz de criação do universo, né? Aí fala que 2, 3 e 5 também vai gerar as divisões das notas musicais, né, e tudo mais. Então é um texto bem interessante. Depois, se vocês quiserem também, como esse material também está lá, já está no Drive, esse material que eu estou projetando, se vocês quiserem dar uma lida com mais calma, tá? E esse é o livro que está no Drive, pegar, porque os textos são muito, muito bem elaborados, né? Isso aqui a gente já viu. Se a gente fizesse só no plano, se a gente tem um retângulo que tem lado 1 e raiz de 2, o retângulo, a hipotenusa seria a raiz de 3. Mas também, se fosse tridimensional, ele pode virar um cubo, e a raiz de 3 seria a diagonal do cubo. Então, essa é a representação no PowerPoint daquilo que eu mostrei fisicamente, que eu gosto mais da parte física, porque aí você enxerga essa coisa tridimensional aí. Mas essa raiz de 3 aí, como ela está dentro de um cubo, é como se ela ganhasse uma dimensão a mais. Então, né, ele ganhou uma verticalidade ali em relação à base da raiz de 2 ali que está no plano, ganhou essa dimensão. Interessante que eu dei aula quarta-feira passada, na sexta-feira eu comecei a pensar um pouquinho, falando, será que nesse quadro aqui, aquela ideia de que o pezinho do criador ele está fora do quadro, não seria uma dimensão a mais nesse quadro, uma terceira dimensão, e talvez por isso tivesse uma raiz de 3 também nessa análise aí? Isso é uma coisa que eu nunca vi em em outro lugar, né? A análise da raiz de 2, a gente vê direto aí, foi o Michael Schumacher, que tem um livro dele, ele mostra a raiz de 2 perfeitamente colocada aí. Você vê que, olhando o quadro, a gente não consegue enxergar a raiz de 2 nenhuma. É velado, porque, né, a geometria sagrada é só para os iniciados, nesse período principalmente, né? As pessoas que não conhecem a geometria sagrada nem faz ideia mesmo. Só colocando os retângulos de raiz de 2 nesse quadro é que a gente fala, putz, o cara sabia disso aí, está falando disso. Então ele é totalmente velado mesmo, é
não é visível a estrutura raiz de 2. Agora, essa raiz de 3 aqui, eu tenho quase certeza também de que o cara que fez a Iluminura manjava mesmo. Então, é possível de a gente trabalhar com a raiz de 2, que é a ideia, na ideia de que no mundo nosso a raiz de 2 gera, mas nessa tridimensionalidade, o pezinho fora, também é possível de pensar na raiz de 3 colocada desse jeito aqui. E aí eu fui descobrindo que ele tem uma perfeição geométrica impressionante também. É os mundos. Nós estamos falando de mundo do Criador e o nosso mundo, né? O mundo criado por ele, a criatura. Agora, olha essa estrutura aqui. Então, pega o centro da cabeça dele, lá da bola, da auréola, da cabeça do Criador Deus, e o centro do mundo cosmos que ele criou. E olha essa estrutura, que coisa incrível que eu achei aqui. Olha o círculo vermelho, como tangencia as costas dele de uma forma impressionante. Olha o alinhamento do pezinho dele com o cotovelo, com a cabeça na raiz de 3, quer dizer, no ângulo de 60 graus. E a malha de raiz de 3 aí que ele consegue colocar. Eu achei isso impressionante. Nunca tinha pensado nisso. Foi na semana passada que eu falei, como eu ia falar de uma dimensão a mais no cubo, aí eu falei, puxa, tem uma impressão que tem raiz de 3 nesse quadro. Olha, dá para falar que o cara fez isso aí sabendo disso tudo, sabendo da raiz de 2 e sabendo da raiz de 3. Impressionante. Isso é novidade para mim e para vocês também, porque isso nunca tinha visto. Olha que interessante isso também. Existe uma coisa que a gente fala assim, metafisicamente, ou seja, se eu olhar como um olhar de Deus por cima, em relação ao nosso mundo, de cima para baixo, vamos dizer assim, o número 3 é anterior ao 2. Olha como a unidade foi indo em direção ao 2, mas antes de gerar o 2 já tinha o 3. Então, isso aí é como a gente fala, metafisicamente, o 3 é visto como anterior ao 2. Isso aí tem vários autores que eu já li, o meu professor Ricardo Rizek, ele sempre falava disso também, que pelo ponto de vista do Criador, vamos dizer assim, o 3 é anterior ao 2. E isso aí é visível, né? Porque se Deus é a unidade, Santíssima Trindade está ali, fazendo a ponte entre o mundo de cima com o mundo de baixo. 3 para depois virar 4, que é o nosso mundo. Né? 1, 3, 4 é o caminho normal da descensão, da vinda da criação para o cosmos. Né? Então, esse 3 aí vai estar falando de uma relação de equilíbrio, de uma relação de perfeição, por isso mesmo tem a ver muito com a unidade, tem a ver com tríade, com ternário, trinário, Santíssima Trindade, como eu falei, o triângulo como a primeira forma geométrica feita com lados iguais, porque na verdade a circunferência já é uma coisa fora disso aí, porque ele não tem lados, né, vamos dizer assim, só tem uma linha contínua, mas pegando polígono perfeito, o 3 é o primeiro, o triângulo é o primeiro. Aí tem a ideia de potência, ato, existência, começo, meio e fim. Tríades vai ter um monte, né? Aquela ideia de tese, antítese e síntese do Hegel, na magia negra, na alquimia, a gente vai ter a obra em branco, a obra em preto e a obra em vermelho, né? No Peirce vai ter primeiridade, segundidade, terceiridade. Trígono na astrologia é uma coisa que tem uma qualidade muito interessante, é uma qualidade boa. A gente pegar a oposição, por exemplo, é a ideia de dualidade, né? É a lei da oposição do Pitágoras mesmo. Aqui no trígono já tem essa ideia de uma coisa mais perfeição. Sol, Lua e Terra também na astrologia. A Trindade tem 3, tem muitos simbolismos, né? E aí a Vesica Piscis tem a ver com isso aí, mas ela é a ponte, ela é que vai fazer a ligação entre os mundos aí, intermediação, intersecção, conexão, elo, união também. Se a gente pegar a ideia de aliança aqui, uma aliança com a outra, ligadas, tal, também casamento, né, que vai aparecer daqui a pouco. Passagem, esse lugar no centro aí é uma passagem para o mundo superior, um portal. E a ideia de morte, nascimento e renascimento, que é tudo ligado. Na verdade, quando a gente morre, renasce num outro nível, né? E a ideia de formação, que é a ideia da raiz de 3 aí colocada.
Todos esses exemplos aqui eu vou ilustrar. Bexiga, peixe, olhos, boca, órgãos genitais da deusa mãe, mandorla, semente. Eu vou mostrar agora como imagem. Então, Vésica quer dizer bexiga. É uma figura que está lá e tem uma forma que lembra essa forma amendoada. A amêndoa tem essa forma e é a forma da Vésica Piscis. Piscis quer dizer peixe. Peixe tem essa forma da Vésica Piscis, né? Então, é perfeito. Agora, essas formas aqui são muito interessantes, porque são formas que vão fazer a ligação entre os mundos, ou lugares, né? Então, mesmo um barco, ele tem essa forma que lembra bastante a Vésica Piscis, porque faz conexão entre os lugares, que podem ser mundos, nau, nave, pode ser uma espaçonave, é a nave também, né, que faz ligação entre os mundos aí, pode ser um disco voador, um OVNI de um outro lugar, que também é uma nave que faz a ligação de mundos, e também o homem, o ser humano, homem e mulher, vão ter também vários elementos que fazem conexões. A boca faz a conexão do mundo externo, de dentro para fora. Eu estou falando, mas é eu que estou fazendo, jogando o som para fora para vocês poderem entender alguma coisa. O olho faz a mesma coisa no sentido inverso. Eu estou olhando e estou recebendo informação a partir dela, e também cabe dentro de a vagina, Deus, a mãe ali, tinha colocado lá, tem um livro do Nigel Penny, que chama Geometria Sagrada, vai falar da vagina, vagina da deusa mãe, né? Mas ser humano mesmo é o lugar que vai fazer a passagem do novo ser. O nascimento é a Vésica Piscis humana aí, né? E a semente, símbolo desse ciclo aí, o ciclo de nascimento e morte. Também é centro místico, né? Como a gente conhece aí, pode pegar pelos dicionários que estão aqui, possibilidades misteriosas e tal. E aí, um monte de sementes, as sementes que têm essas formas. Chapéu de Napoleão é meio mágico também, né? O Aguaí. Todos eles têm essa forma que lembra bastante a Vésica Piscis. A semente da abóbora é quase que perfeita. A amêndoa é o nome da mandorla. No italiano, Vésica Piscis, eles chamam de mandorla. Deixa eu voltar lá. A Souza Anelli também fala que a amêndoa é imortalidade, porque justamente semente é a ideia, né, o símbolo da imortalidade, porque ela gera, ela morre e tem essa ideia de renascimento aí. Semente do trigo. Essa semente do trigo eu olhei assim e falei, nossa, mas parece um pãozinho francês, né? Incrível, né? Eu olhei lá um monte de sementinhas da semente do trigo e eu enxerguei um monte de pãezinhos franceses. Não sei se vocês conseguem enxergar desse jeito, mas é interessante, a semente de trigo vai virar pão, né? Aí esse daqui eu vou dar uma lida. Se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, ele produz muito fruto. Você já deve ter ouvido falar dessa frase do trigo morrer e gerar frutos e se transformar, renascer e fazer esse ciclo novamente aí. Então isso me vai fazer com que eu ilustre com a música que é Drão, vocês devem conhecer, provavelmente. Sempre a gente coloca uma musiquinha para poder ilustrar um pouco essa ideia. Vocês conhecem essa história do Gilberto Gil, né? Que foi um dos casamentos, um dos primeiros, mas parece que foi o terceiro, né, que ele teve, com a Sandrão, que virou Drão, que é o apelido dela, o nome que ele chamava. E na separação da Sandrão, do Drão do Gilberto Gil, ele vai fazer essa música que é incrível, porque na verdade é um amor que está morrendo, amor não morre, na verdade, o amor não está morrendo uma relação deles, e aí ele vai falar que vai germinar, né? Vamos lá, que minha mão tá geladinha. Grão, o amor da gente é como um grão, uma semente de ilusão, tem que morrer pra germinar, plantar em algum lugar, ressuscitar no chão, nossa semeadura. Quem poderá fazer aquele amor morrer, nossa caminhadura? Dura caminhada pela
pela estrada escura. Não pense na separação, não despedace o coração. O verdadeiro amor é vão, estende-se infinito, imenso monolito, nossa arquitetura. Quem poderá fazer aquele amor morrer, nossa caminhadura? Cama de tatame, pela vida fora. Drão, os meninos são todos sãos, os pecados são todos meus. Deus sabe a minha confissão. Não há que perdoar, por isso mesmo é que há de haver mais compaixão. Quem poderá fazer aquele amor morrer, se o amor é como um grão? Morre, nasce trigo, vive e morre pão. Bela música, né? Impressionante a letra, e é uma letra que tem a ver com a própria a vida do próprio Gil, né? Uma coisa muito, muito intensa, né? E a gente está falando aqui de renascimento, morte, né? Mas aqui tem a ideia da célula nascendo, replicando e multiplicando. O casamento é também uma vesica-pissa, a união de dois mundos, e a morte é uma passagem para um outro nível. Aqui tem uma imagem de um cemitério que o arquiteto Louis Kahn projetou, e ele colocou uma janela lá que tem esse símbolo aí, que tem muito a ver com a vesica-pissa aí. E tem a ver com o micro e o macro, né? Se a gente pegar a célula, é uma coisa microscópica, mas também lá no espaço tem a nebulosa. Isso aqui que a gente está vendo aí é uma foto de uma nebulosa que na verdade, morreu uma estrela, e a partir da morte da estrela vai gerar novas estrelas aí, formação de novas estrelas aí. Então, é uma forma que está acontecendo, é uma expansão aí que está explodindo, aquele miolo verde lá é uma explosão. Isso é uma foto tirada do Hubble, e perfeitamente vira uma vesica-piscis aí, que na verdade isso aí é uma esfera grande aí que está acontecendo. Aquele verde ali é uma explosão nuclear imensa, imensa, imensa. Isso aqui tudo é gigantescamente enorme, porque nós estamos falando de espaço, anos-luz de tamanho aí, né? É uma coisa absurdamente grande, mas também está dentro da regra dessa geometria sagrada. Essa imagem que nós vamos ver da construção de uma catedral é impressionante. Não sei se vocês já viram uma série da HBO chamada Os Pilares da Terra. Se alguém viu, me dá um toque para saber. Se vocês não viram, vale a pena pegar. Dá para pegar pelo YouTube. Até deixei o link aí depois, se vocês quiserem pegar, vai estar no material lá. É uma série grande, né, bem comprida até, mas muito bem feita. O autor é do livro, na verdade, que virou a série, é o Ken Follett, Os Pilares da Terra. A história de uma catedral. A catedral é a personagem central e tem todo uma construção, até chegar na construção mesmo, é um episódio inteiro. Então, nós vamos ver o primeiro momento começo da construção da catedral, que precisa ter vesica-piscis, inclusive, mas é anterior à vesica-piscis, é o alinhamento do nascer do sol, coloca-se um primeiro gnomo e depois o segundo alinhando o eixo leste-oeste. Nós vamos assistir só alguns segundos dessa parte aí, que na verdade é o finzinho do primeiro episódio,
e é muito bonito. Vamos lá. Começamos. E termina o episódio com a palavra começamos, porque na verdade é o começo da catedral. Mas é impressionante. Essa cena aí é um ritual. O construtor é quem está com o bastão, é o Tom, na Inglaterra isso. E não é uma coisa também entre só os iniciados, não é todo mundo que pode participar disso. O livro fez uma pesquisa impressionantemente bem detalhada de como constrói uma catedral. O HBO construiu a série muito bem feita, mesmo com os detalhes mínimos aí, perfeitamente, historicamente, como que seria uma catedral mesmo. Vale a pena para quem gosta disso. O sol nasce de manhã, como a gente viu na imagem. O construtor pega e finca o gnomon ali. Ele dá alguns passos para trás, finca o segundo gnomon, alinha, olha pelo buraquinho, enxerga o sol lá na frente, e a partir daí ele começamos, porque na verdade a partir daí vai gerar um círculo que vai gerar a Vesica Piscis. A Vesica Piscis é para construir a cruz, que está aí, ó, norte-sul. Então a gente vai atrás do sol, o sol é o número 1 ali, céu sagrado. A Vesica Piscis construída agora com o número 3, para gerar o 4, que é o norte-sul, e o quadrado, que vai poder gerar aí. Até aqui, essa segunda Vesica Piscis vai construir essa diagonal dos quadrados intracejados aí, que é o número 4. E aí nós estamos fazendo a transposição do céu, que era o círculo inicial, para a Terra. Isso daí a gente vai ver nesse livro do Pennick, Nigel Pennick, Geometria Sagrada, que eu adaptei aqui nessa imagem aqui. Ele está lá no Google Drive também, tá? Ele conta essa história até aqui. A continuação dessa história, que é a construção do quadrado duplo, que é o 2, depois de novo do número 3, aí vai estar escrito no livro do Nicholas, que é O Segredo das Catedrais. Ele vai mostrar como que a partir do quadrado duplo é feito toda a construção geométrica da planta da catedral, né? E essa figura foi tirada do livro dele, que é similar à planta de Chartres, de outras catedrais que a gente vai entrar, tanto na Terra, que seja. E aí a gente vai ver que essa Vesica Piscis vai estar tanto na abóbada ali em cima, fazendo a ponte aí do céu com a Terra, estruturalmente é muito interessante essa forma bicuda em cima, porque ela descarrega o peso nas colunas, né? Então ele vem da ponta, vai descendo. E essa mesma figura vai estar repetida nos vitrais, que são também intermediações entre o mundo de fora e o mundo de dentro. É como se fosse um olho, como se fosse, né, um lugar que a luz vai poder entrar, né? E aí dentro da Vesica Piscis, colocada de forma muito perfeita, está o Espírito Santo, a Virgem Maria e o Menino Jesus, que é o lugar intermediário entre o céu e a terra, né? Eles fazem a ponte com o céu. Isso vai estar no portal de entrada também, porque portal é justamente entrar do mundo ordinário para o espaço sagrado. O Cristo é o representante desse lugar entre o céu e a terra, então ele sempre aparece, quer dizer, muitas vezes aparece dentro dessa Vesica Piscis perfeita, que também está no portal, em cima dele ainda tem uma outra grande Vesica Piscis, que é o do portal da Catedral de Chartres. Isso daí é o portal norte, né? E aqui tem uma ideia de Catedral de Notre-Dame. A Chartres também é Notre-Dame, mas essa aqui é de Paris, que tem uma análise que eu montei aqui, pegando esse quadrado que está perfeitamente visível, que é um círculo aí, e que vai fazer uma Vesica Piscis que vai encaixar exatamente na fachada. Se vocês pegarem o livro Geometry of Design, que até está lá no Drive, lá,
eles vão fazer uma análise que eu acho meio quase que um truque, que eles vão pegar, olha, tem dois chifrinhos aqui em cima. Eles vão falar que a fachada de Notre Dame é áurea por causa daqueles 2 chifrinhos, mas eu não gosto muito desse truque de colocar chifrinho ali em cima para poder falar que é áureo, não, porque na verdade ele está falando de 3x2 mesmo, e é Vesica Piscis aí. Só com isso aí já está perfeito, céu e terra, não precisa de forçar a barra para virar proporção áurea, né? Aqui está perfeito. Mas no livro lá está mostrando uma outra análise um pouquinho diferente da que eu fiz aqui. 3, 6, 12, todos são parentes do 3, todos têm a ver com a Vesica Piscis, todos têm a ver com o ângulo de 60 e 30 graus. Simbolicamente, todos eles trazem essa ideia de alguma coisa que também faz a ponte com alguma coisa superior, harmonia, beleza, né? O 12 é o número solar, né? Que se você contar o número de horas pelo relógio, vai dar 12 horas de dia, 12 horas à noite, o número de meses no ano, quer dizer, e a ideia do 12 ainda é um parente do 4 também, porque é 3 vezes 4, mas o 6 é parente do 12, mas que tem um número 2 também nele, né? Mas todos eles nascem do 3. O 6 é o número da perfeição também, porque é 1 mais 2 mais 3 vai dar 6. 1 vezes 2 vezes 3 também vai dar 6. E aí a gente vai ver que estruturas que a gente faz com Vesica Piscis, ela vai gerar 3 e vai gerar 6 também o tempo todo, né? Se a gente for multiplicando, ó, Vesica Piscis acabou transformando em um hexágono aí dentro, aplicando o mesmo princípio. Na verdade, aqui tem várias Vesica Piscis aí colocadas que estão funcionando aí para poder gerar o 6 aí perfeitamente. Pode gerar 12 também. Essa estrutura de 6 com um círculo no meio chama semente da vida. Dá para colocar uma coisa, né? Todos esses hexágonos dentro formam uma malha triangular, que se você tendo um esquadro de 30 graus, você monta facilmente essa estrutura aí. Multiplicando ainda mais, vira a flor da vida, que também é um outro grande símbolo da geometria sagrada, porque é a matriz de tudo que está no universo, está aí nessa flor da vida. A gente pode enxergar lá como uma coisa bidimensional, mas cada bola pode virar uma esfera também. E aí pode ser uma coisa que é um conjunto de esferas todas tridimensionais, tal, aí vira uma outra coisa impressionante também. Deixa eu só dar uma olhadinha no meu tempo aqui. Nossa, 8h20. Hoje nós vamos ter que correr um pouquinho também. Eu acabei juntando muito material, que cada material fala, putz, esse material é tão bacana. Vou mostrar alguns quadros de artistas, principalmente brasileiros. Esse cara aqui é o Antônio Maluf, do movimento concreto brasileiro. O movimento não é místico, não está falando de Deus, não está falando de sagrado, tal, mas ele usa padrões geométricos e usa geometria sagrada no sentido de que ele está trabalhando com Vesica Piscis, né? E é um monte de círculos, mas fazendo análise dos círculos externos, todos eles são Vesica Piscis. Se a gente olhar o vermelho com vermelho, verde com verde, ele vai fazendo uma certa rotação e uma diminuição. Círculos internos também dá para pegar, é a mesma sequência. É um cara que estudava um pouco essas ideias de geometria que ia sendo transformada, né? Aqui tem um círculo derivado, que é uma Vesica Piscis um pouquinho mais separadinha, né? O peixinho fica um pouquinho mais comprido, né? Mas não deixa de ser uma variação também, tá? Esse outro cara aqui é o Geraldo de Barros, né? Também o movimento concreto, o auge do movimento concreto lá começa lá, vem lá inclusive com coisa do Max Biel, né? Aquele pessoal que era lá da Alemanha, tal, que trabalhava com essa ideia de coisas geométricas, tal. E aqui no Brasil vai ter esses expoentes aí, Geraldo de Barros, tem vários artistas aqui. O Geraldo de Barros tem na estação Clínicas do metrô tem essa obra que chama de jogo de dados, que é formado só com losangos, que na verdade estão colocados todos no ângulo de 30 graus. Se a gente olhar a estrutura, ela vai estar perfeitamente regular, né? Mas que for, se a gente colocar as Vesica Piscis, ela cai toda nos pontos de intersecção perfeitamente. Então, ele tem várias obras aí, que é tudo meio dentro dessa linha. Lógico que tem quadrados, tem outros trabalhos, mas eu escolhi agora para mostrar todas as estruturas de 60 graus, que é o que tem a ver.
Esse é um trabalho que eu participei, né, com a designer Adriana Kakuri, e ela construiu um livro enorme aí, que tem, é de 2011, ficou 21011 aí, mas tem 500 e tantas folhas aí, e é um livro chamado Livro N-1, ela tinha toda uma concepção por trás disso, e ela me chamou para eu poder ajudar no dimensionamento das folhas, né, numa consultoria, e aí eu fui trabalhar nas páginas, acabei desenhando também, acabou virando uma ilustração que está lá dentro do livro, essa ilustração que falava porque ela estava se baseando no pensador, né, o Guattari, aquele francês, e aí tinha que ser um livro que não tivesse eixo, então não podia ter, as páginas são todas separadas, são todas soltas, né? E aí eu fiz essa Vesica Piscis, na verdade a página tem um padrão de raiz de 3 também. E aí eu fiz essa imagem também, que era quase como uma flor da vida se transformando em pássaro, se libertando da... E essa búlgara aqui tem um trabalho totalmente mais voltado para a arte mística mesmo, mas ela é uma baita conhecedora de geometria sagrada, continua produzindo muita coisa, bastante. Se você olhar, vai ver que é muito geometria sagrada, assim mesmo, místico, assim, né? Essa aqui é a Fênix, que é aquela ideia de morte e renascimento, e ela vai utilizar justamente Vésicas Piscis, a gente está vendo bem no centro a Fênix, que é a ave, né, mística, e fazendo análise a gente vai ver que geometricamente a ideia de Vésicas Piscis colocada aí de uma forma muito incrível, ela manja muito mesmo, dá para ver que ela manja bastante. Esse é um outro quadro que tem espirais, aqui já tem várias análises, aqui é um pouquinho mais complexo, tá? Eu peguei essa Vesica Piscis mais separada, mas também porque ela usa a proporção áurea, tá? E aí, então, essa faixa aqui que está bem no centro, aqui também tem tudo a ver com proporção áurea, então ela vai trabalhar com proporções áureas dentro desse quadro aí também, tá? É a estrutura que a gente vai trabalhar, tá? Então é bacana, numa folha, a gente poder desenhar essas estruturas. Essa daqui que eu estou colocando aqui é a proposta que eu faço para vocês utilizarem. Se vocês não quiserem utilizar essa, não precisa também, tá? Mas eu vou mostrar como é que dá para fazer uma coisa diferente com essa estrutura, para que ela não fique tão, assim, parecer um logo da NBC, da NBS, não sei, Bandeirantes, aquelas coisas que parecem o olho, né? Eu vou fazer um outro jeito. Se não quiser usar compasso, dá para fazer só com esquadro também, tá? Pode usar círculos, pode usar... Tá, vocês já vão pensando como que vocês vão compor. Podem trabalhar com hexágonos também, ou a estrutura... Essa estrutura praticamente é a estrutura do Geraldo de Barros, né, que usa uma malha de 60 e 30 graus. Então, vocês vão utilizar essas malhas para poder trabalhar, tá? Eu vou mostrar aqui. Então, vocês vão fazer uma composição. A gente fala em abstrata quando é mais geométrica, né? Figurativa, se vocês quiserem colocar lá o pássaro, coisa, né, que vocês queiram colocar uma figura que tem uma ideia mais clara do que é. O abstrato é a forma mais pura geométrica, né? No nosso caso, geométrica, porque está dentro da ideia de geometria, mas poderia ser uma forma que não fosse mais orgânica e abstrata também. Mas é interessante pegar o esquadro e o compasso, pode ser a Vesica Piscis. E aí a ideia aqui é de pegar e pensar nesses temas que a gente viu aí. Ligação entre mundos, céu e terra, né? Sagrado, conexão do mundo. Bacana que vocês colocassem também título, tá? O primeiro, a raiz de 2, lá foi um exercício mais assim, inicial. E agora, se vocês colocam um título, é porque vocês vão ter uma intenção assim, mais clara. Eu quero fazer essa simbologia disso aqui usando essa geometria por trás aí. Aí vocês vão terminar e fotografar e mandar para mim no Drive com o título da obra como nome do arquivo, de repente, tá? Fica mais fácil para eu poder ver. Aí vocês podem dar um nome para a composição que vocês fizerem. Também pode usar a folha de A3 ou A4, pode ser quadrada como base, pode ser também uma figura como essa daqui de 3x2, que pode ser a partir do 1 A4, você pode recortar um pedaço e transformar.
pode ser, a partir do A3 pode fazer. Ele é um pouquinho mais comprido do que, comprido assim, é mais delgado, né? Você pega a maior dimensão e corta um pedaço e vira essas medidas, se quiser, tá? Porque, por exemplo, esse trabalho aqui, ó, recomendamos começar simples, lógico, né? Então, quem quiser ficar no mais básico aí para começar para entender, tudo bem também, tá? Eu vou mostrar como é que eu fiz o básico e ainda dei uma incrementada, tá? E qual que é o objetivo? É entender essa estrutura geométrica para poder trabalhar com ela, né? Esse trabalho aqui é de uma psicóloga, psicoterapeuta, que é amiga e também fez alguns cursos que eu dei, e ela me presenteou com esse quadro aqui, que são 3 canoas, e que aí eu fiz análise. Ela não fez exatamente pensando na estrutura, mas quando pega o tema do barco, né, ela não mediu o retângulo de 3x2, mas cabe justamente dentro do... E aí os barcos são praticamente vesicaspícies. Então acaba gerando uma estrutura que tem muito a ver com a vesicaspícies. É muito interessante, né? Ela está um pouquinho inclinada em termos de eixo ali, né? Mas é perfeito também, dá para trabalhar por aí. A sugestão que eu faço é essa daqui. Eu peguei um papel sulfite e desenhei isso aí com compasso e com o esquadro aqui. Então, eu fiz um gabarito, peguei uma folha, essa folha aqui eu vou recortar, então dobrei na metade, fiz os quadrantes, né? Fiz uma central maior. A partir dela, com o esquadro, eu marquei esse ponto aí que vai ser o centro do compasso para gerar a vesicaspícies interna, de um lado e do outro. Aí eu vou marcando isso aí, né? Depois ele gera o centro no meio. Mesma coisa para gerar a vesicaspícies interna aí, de novo com o esquadro. Faço o segundo, a vesicaspícies interna menor. Coloco um círculo e depois eu recorto tudo isso aí. Uma vez montado esse material, mas poderia até, com alguns dessas curvas aí, eu já conseguiria trabalhar, tá? Não precisa... Eu fiz o inteiro aí, mas também se vocês quiserem fazer para poder entender, é interessante. Aí eu recorto isso. Eu pego o meu cortador aí, eu cortei as peças e fui recortando tudo. Ó. E aí eu usei como gabarito. Peguei uma outra folha de sulfite e comecei a fazer uma composição com essas peças aí. Aí fui pegando o contorno com lápis e aí fiz um desenho, né? Eu posso pegar qualquer parte desses pedaços aí e começar a montar. Aí então o que aconteceu? Aí fica mais livre, né? Fica uma forma mais tranquila aí não fica tão fechadinha, né? Aquele centro no centro, né? Quer dizer, aí eu acabei fazendo essa composição aí que eu chamei de entre mundos aí com lápis de cor aí de uma forma mais ou menos tranquila aí. Então fica uma sugestão aí, mas vocês vão poder utilizar qualquer uma dessas formas, se quiser recortar essas e utilizar como gabarito, se vocês quiserem recortar, bom, vocês já fizeram o primeiro exercício, quem não fez vai fazer primeiro, mas quem já fez já entendeu um pouquinho mais. E aí agora, régua áurea e a mesma coisa na semana que vem, tá bom? Aí, avaliação. Aí depois, para quem quiser ver, eu vou mostrar só a régua áurea como é que é feita, tá? Perguntas, dúvidas? A Ariane tinha uma pergunta ela levantou a mãozinha. Sim, Eu nem vi o chat. Alguém escreveu no chat, mas você também... Alguém escreveu... Quem quiser o link lá, vai ter que me passar pelo chat o e-mail, né? Porque aí deixa eu abrir o chat aqui, que ainda não... Bate-papo. Quem quiser o link, né, do Drive, me passa o e-mail, tá? A Ariane tá aí? sim, eu tô aqui. Pergunta? Não, a pergunta era, na verdade, eu queria saber o que significava vesicaspícies, mas aí depois você já respondeu. Piscis do peixe e vésica é uma vesícula,
que na verdade é uma bexiga pequena, né? Vesica, esse ica quer dizer pequeno, né? Alguns lugares nos livros fala que é a bexiga do peixe, porque na verdade as palavras estão juntas, né? Mas tem alguns lugares que fala que é tirada da própria bexiga, e a vesícula seria uma bexiga pequena, né? Então, na verdade, é tudo. O nome vem das próprias formas orgânicas mesmo, né? Ok. A Márcia Ribeiro. Márcia Ribeiro, acho que já. Ah, você não. Mas ela colocou no Drive, não colocou? O material? Márcia Ribeiro? Porque aí você já tem. Coloquei, já tem. Se você colocou, é porque você já tem, sim. As pessoas que não têm, eu vou copiar aqui e vou passar para você. Vou ficar quietinho um pouquinho agora, tá? E aí, se vocês tiverem dúvidas, não tem problema nenhum de me perguntar, tá? Mas eu vou deixar vocês pensando e trabalhando um pouco. Até mais. Você poderia deixar os desenhos abertos para a gente... Verdade. Sempre deixo, sim. Deixa eu só achar aqui.
Edson, Sim. como é que eu faço para achar? E depois, copiando a primeira fórmula, primeiro desenho que está aqui, você tem um círculo no meio. Como é que eu faço para fazer a VSP? Isso. Aquele usa o esquadro de 30, tá? Deixa eu só voltar aqui. Esquadro de 30? Quer ver, ó? É bem esse momento aqui, ó. Ó, tá vendo, ó? Então, eu fiz o círculo, tá? Aí eu coloco o esquadro aqui, apontando lá para cima ali, aquele ponto lá, bem no... Mas lá em que cima. quando eu acho. Ó, esse ponto aqui, ó, dá para ver a flechinha do mouse aqui? Agora eu entendi. Esse ponto aqui agora. vai ser o centro do arco que você vai fazer Tá E daí ótimo. uma vez feito esse arco, né, é só inverter o outro lado que dá certinho, né? Quer dizer, é o Tá mesmo ótimo. tamanho. Obrigada, viu? Não tem problema. Mas eu não quero aqui assim. Eu já sei por que você está errado. Seu Edson, o senhor tinha pausado a gravação? Eu pausei. É para ficar pausada? Agora também, como está em trabalho, né? O meu ficou pausado. Tá bom, porque eu não vi, eu despausei, mas se o senhor quiser, eu pauso novamente. Tu pode fazer do jeito que... Essa parte agora está mais tranquila agora, né? Tá mais dinâmica, né? Tá bom.
Você vai fazer, tá assim. Então, você vai fazer... Alguém está com mais alguma dúvida? Eu estou de novo com aquela figura que está no quadrado, o cubo, na verdade é o cubo, né? Qual deles? É a da esquerda, a da direita de baixo da imagem. Dá para enxergar quase como se fosse um cubo. Mas, na verdade, tudo são ângulos de 30 e 60 graus, né? Dá para fazer tudo com esquadro. Aí você pode montar uma malha, inclusive, assim, se você quiser fazer uma malha. Aí essa estrutura aqui nasceu daquela semente da vida, porque se a gente fizer círculos aqui, todos os hexágonos que tem aqui, eles vão caber dentro do círculo, mas também tem uma outra figura mais simplesinha, mais simples, que é essa figura, deixa eu voltar aqui para cima, que é uma malha mesmo de 30 e 60 graus, de 60 graus, né? Deixa eu só puxar aqui. Que eu não coloquei lá, mas ela é bem mais assim, uma malha que funciona só com triângulos também, é uma malha que está tudo dentro dessa ideia de raiz de 3, porque sempre tem triângulos equiláteros, né? Então, na verdade, essa malha aqui é a malha que eu tirei do cubo do Geraldo de Barros lá, que ele trabalha lá. Mas essa estrutura de usar só o esquadro de 30 graus também funcionaria. Ela está sempre numa medida do triângulo equilátero, tá? Só pra, assim, esse momento que a gente fica fazendo a parte prática na aula é mais para gerar as dúvidas, porque também, uma vez que entendeu, aí é mais finalização do trabalho que vocês podem fazer num outro horário aí, né? Porque agora, para quem ainda não viu a régua áurea, eu só vou passar rapidamente, tá? Que na verdade são as pessoas que chegaram hoje, né? Mas também é só pegar o material que está lá dentro da pasta aula, tá? Que eu repeti 2 vezes, inclusive, porque tá na aula passada também eu passei esse material aqui, que é como que faz essa construção da régua áurea, tá passo a passo aqui também, utilizando materiais que vocês tenham na casa lá. Então eu utilizei tanto Tetra Pak, que é aquela caixinha de leite, e também eu fiz 2 réguas aqui. Tem 2 que eu montei aqui, tá na minha mão aqui. Uma é de Tetra Pak e outra é feita com essa embalagem de sabão, é um Omo, na verdade, líquido, né? E aí um deles eu fiz com taxinha e outro eu fiz com percevejo, que é parecido também, que estão aqui. Aí depende do que vocês têm disponível. Cola também eu usei. E essas ferramentas aí para poder cortar e depois montar as articulações, né? Então aí eu pego a parte maior da caixinha Tetra Pak, vai ter por volta de 18 centímetros aí a régua. E aí eu colo 2 partes para ficar mais rígida, né? Com uma caixinha dá para fazer tranquilo. Eu usei cola de silicone, que é uma cola bacana, ela fica bem colada, ela continua colada até agora, não descolou nada. E aí, nessa parte bacana, grande, plana, eu faço o desenho que tem as medidas também, que tá nos slides lá. Se vocês pegarem, vocês vão ter as medidas. Eu usei o bem básico da proporção áurea, que seria 10 centímetros mais 6 centímetros, ponto 2. Aqui, se quiser fazer super preciso, seria 618, mas só que 2 milímetros já tá bom, né? Dividir milímetro ainda em centésimos, aí é muito difícil. 6.2 já está ótimo aí, porque na verdade seria 6,18, né, centésimos de milímetros aí. E aí, então, as medidas que vão ter é sempre 10 centímetros e 6.2 nas partes mais compridas aí. A largura não importa, tá? 2.2 eu usei, mas se quiser fazer mais larga, vai atrapalhar um pouquinho mais. Muito fina vai ficar muito mole, então é uma medida que funciona, tá? 2.2 por aí. 2 eu achei que ficaria um pouquinho fraco, então eu fiz um pouquinho mais largo do que 2 centímetros aí. Mas usando
o número φ, dá para fazer qualquer tamanho de régua. Ai, caiu na minha cabeça, meu. Só para ter uma ideia, essa régua aqui eu uso para aulas de presenciais aí quando projeta coisa grande, tá? Ele tem enorme, né? Mas a proporção é sempre a mesma, usa a proporção áurea e ela funciona. Que aqui quando eu uso projeção assim é enorme, né? Então essa regona é bem grandona. Se quiser usar essa daqui, eu fiz com MDF de 2 milímetros, também com ilhosos, um pouquinho mais sofisticado, cortador a laser. Mas para poder facilitar, eu fiz essas versões mais caseiras, com materiais mais fáceis de encontrar, né? Então aí depende de... Usando essa fórmula do φ, dá para fazer qualquer medida, tá? É sempre a proporção áurea que vai ter que ser colocada aí. Essa outra régua aqui é uma régua maior zona, que tem 26 centímetros, ponto 2, né? Também usei usando 10 centímetros como referência, dá para fazer também. Aí tem que fazer as articulações, então um alicatezinho para entortar os percevejozinhos e tal. Se colocar uma argolinha, melhora. E aí depois a gente faz um teste de medida, né? Aí essa aqui é a segunda régua que eu fiz. Usa esse material aqui, a parte plana, colo também. E aí eu usei também usei uma cola de silicone. Faz o desenho das peças. Tá tudo no slide, tá? Da aula, das duas aulas. Então, para quem não quiser depois olhar lá, e se tiver dúvida, vocês podem até escrever para mim para perguntar qualquer coisa aí, tá? Essa maneira de dobrar eu não gostei muito, dá um pouquinho de imprecisão, é melhor colocar uma argolinha para não entortar, senão ela dá um pouquinho de imprecisão maior aí. A outra que eu coloquei a argola ficou melhor. E a aferição é isso, colocar uma régua e ver se 10 centímetros dá certinho no meio, com 16,2 na ponta lá. Se tiver assim, é porque está bem calibrado, tá? Se usar as proporções, deve dar certo, tá? Então é isso. Qualquer coisa, quem não tem meu e-mail e WhatsApp, tá? Pode anotar também. Se tiver perguntas para fazer, pode me perguntar, tá? Eu tenho uma pergunta. Essa régua que a gente fez aí é da proporção áurea. Daria para fazer uma com a proporção da raiz de 2 e outra com a proporção da raiz de 3? Na verdade, se pensar um pouco, como a raiz de 2, por exemplo, é 1,4142. Ela não vai poder funcionar exatamente como essa régua áurea funciona. A régua áurea, ela mede 3 medidas ao mesmo tempo. Isso. Eu tenho uma medida aqui, que está aqui nos meus 2 dedos aqui que eu estou mostrando, tem uma pequena, média e tem uma grande, que é a total. Uhum. Então, todas elas estão em relação de proporção áurea. Agora, se eu for fazer a de raiz de 2, a raiz de 2 não vai ter que ser assim, por exemplo, eu tenho a medida A, e aí eu vou ter uma medida A vezes raiz de 2. Mas só que essa medida maior eu não vou poder usar. Entendi. A proporção áurea ela é meio particular. Tá certo, entendi. Essa régua é específica para a proporção áurea, porque qualquer medida, tanto a maior como a média como a pequena, todas elas estão em relação idêntica. A raiz de 2 já não é desse jeito, não funciona desse jeito. Até daria para a gente encontrar a raiz de 2 aqui, mas não daria para pegar total, porque a total ia ser 1 mais 1,4142, aí fica meio esquisito. Assim, tá? Daria para usar só a parte de dentro, mas não dá para usar a parte de fora como sendo raiz de 2, porque não vai ser mais. Tá? Mas é possível de pensar. Só que também aí vai dar alguns erros de usos, né? Provavelmente. Se não for bem explicadinho, o pessoal vai usar de uma maneira meio errada. Agora, a proporção áurea, a vantagem é que você abriu, colocou e viu que está na relação, então ela tá, todas as 3 medidas vão estar áureas, tá? Isso que é bacana dela. Seu Edson, eu acho que o seu segundo nome aqui no Instagram, ele tá com um casinho a mais ali. É verdade. Né? Verdade, obrigado aí. Eu lembro que eu corrigi uma vez e eu copiei de novo e agora está errado de novo. Verdade, muito bom.
Então, uma vez que, assim, é importante agora tirar dúvida, porque aí depois também vocês podem continuar, porque nosso horário também já foi. Mas, de qualquer forma, estamos aí. Alguma dúvida ainda que vocês queiram aproveitar esses últimos segundinhos? Ninguém se manifestou? Acho que a gente já vai ter um bom trabalho para durante a semana. Bom, e espero que aproveitem e curtem o trabalho. É uma Com terapia. certeza. Muito legal. Muito obrigada. Obrigado a vocês. Agradecemos mais uma vez a sua aula muito, muito especial, sempre muito desafiador, muita coisa interessante. Muito, muito obrigado. Legal. Boa noite para vocês, então. Então, até essa próxima semana, quando nos vemos novamente. Até logo. Até logo. Obrigada. Tchau, boa noite, obrigado. Muito obrigada. Boa noite. Tanto para aprender, né? E eu ainda continuo estudando, ainda tem muita coisa para eu aprender também. Seu Edson, vou encerrar a gravação, tá? Tchau, obrigada. Obrigado.